Boa noite a você aí do outro lado. O mercado nessa quinta-feira demonstrou certa desconfiança, colocou um pé atrás diante das prioridades do presidente Jair Bolsonaro. Começa agora o seu saldo deste dia 4 de fevereiro de 2021, em que o Ibovespa apontou para baixo 0,39%. O dólar comercial demonstrando a busca aquecida por proteção de investidores, comprando moeda americana para ser trocada por ativos fora do Brasil e não expostos à política nacional. O dólar embicou para cima quase 1,5%. Foi aos R$ 5,44. Foi interrompida nessa quinta-feira, portanto, a sequência de 3 altas que o Ibovespa embalou nesse começo de fevereiro. Estava tudo azul para o índice. No começo do mês, não está mais tudo azul. Acontece o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, como você deve ter acompanhado no valorinvest.com, entregou ontem lá no Congresso 35 prioridades. Quando se tem prioridade demais, não se tem prioridade. Mas é claro que o presidente Jair Bolsonaro, entre essas 35, tem lá suas próprias prioridades. Dessas 35 pautas, 29, a grande maioria, são pautas econômicas. As outras demais 6 são pautas ligadas a costumes. E o presidente Jair Bolsonaro demonstrou hoje que essas são as suas prioridades. Foi a mensagem que ele passou aos agentes econômicos. Nada de defender corte de gastos, nada de defender reformas. Um dia depois de entregar esse listão ao deputado Arthur Lira e ao senador Rodrigo Pacheco, apoiados por ele na disputa pela presidência, pelas presidências, no Congresso, que ganharam no começo da semana, hoje o presidente Jair Bolsonaro gastou saliva defendendo o armamento da população contra ditaduras. Disse ele que não vê problemas, palavras do presidente, de ficar ao lado de pessoas de bem armadas. Isso é uma coisa que consta no listão de prioridades entregue por ele, o relaxamento do acesso a armas. Outro ponto que tange a pauta de costumes foi a defesa feita pelo presidente do chamado excludente de ilicitude. Defensores desse ponto chamam assim, críticos desse ponto chamam de licença para matar. É um aceno do presidente a um grupo de interesse, o grupo dos funcionários públicos que trabalham junto às forças de segurança, militares e policiais. Outro aceno feito para o presidente, isso aí calou fundo nas esperanças dos investidores, economistas, gestores, analistas de um bom futuro para a economia brasileira. Outro aceno foi feito pelo presidente aos caminhoneiros. Esse aceno incluiu reclamações sobre a lei de responsabilidade fiscal. Na semana passada, o presidente já tinha falado que ia dar um toque no Paulo Guedes, ministro da Economia, para tirar lá da lei de responsabilidade fiscal a obrigatoriedade do governo de apresentar modos alternativos de receita se quiser tirar impostos. No caso, imposto sobre o diesel. Nesse começo de semana teve um princípio de greve aí de caminhoneiros, não teve muita adesão, o presidente agradeceu a eles pela não adesão e anunciou que nessa sexta-feira vai trazer novidades sobre os preços dos combustíveis. Investidores aqui no Brasil estão escolados e têm memória, não precisa ter memória muito longa, porque foi outro dia, governos Dilma e Lula, que não contavam exatamente com o carinho do mercado, entre outras coisas, por interferir em preços, sobretudo nos preços da Petrobras. Hoje as ações da Petrobras foram pressionadas para baixo o dia todo
mesmo com o petróleo em alta no mundo, mesmo a empresa tendo divulgado números do quarto trimestre e números de produção recentes muito bem recebidos pelo mercado, só no finalzinho do dia a Petrobras, as ações começaram a se recuperar, não foi o suficiente para a empresa terminar o dia no azul. No fim do dia estava um pouquinho aí para baixo, tanto a ação ordinária, que dá direito a voto em assembleias, tanto a ação preferencial, que é a ação que permite a investidores ficar na frente da fila para receber dividendos. Para baixo também a ação das outras estatais, a Eletrobras, né, cuja venda está nesse listão aí entregue pelo presidente ontem. Para baixo a ação do Banco do Brasil, cujo fantasma de interferências já tem rondado o banco, para baixo também, a despeito das ações do Bradesco disparando 3%, bastante descoladas as ações, portanto, de Banco do Brasil, que tem entre os seus grandes controladores o governo, e as ações do Bradesco, que não tem essa interferência e que contaram com números muito bem recebidos também pelo mercado do seu trimestre, números que saíram na noite que passou. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Te convido a dar um pulo no site, acessa o nosso saldo do dia também lá, versão em texto. Tem entrevistas que fiz hoje com Alexandre Espírito Santo, economista da Orama, e também professor do IBMEC do Rio de Janeiro, e também com o João Guilherme Penteado, que é sócio e diretor da Apollo Investimentos. Os dois estão bem preocupados e desconfiados em relação a essas prioridades. Se eu fosse você, eu dava um pulo lá para ver se também deve ou não estar desconfiado. Grande abraço, boa noite, volto amanhã com saldo do dia, que também é saldo da primeira semana de fevereiro no mercado financeiro do Brasil. Grande abraço, até a próxima, boa noite, tchau.